Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Isaías 59, no versículo 1 e 2. Isaías 59, no versículo 1 e 2, nós vamos abrir bastante a palavra de Deus hoje. Então, nesse estudo, nessa série, chama-se Crescendo no Conhecimento e na Graça de Deus, é a terceira quarta-feira. Então, para você que chegou hoje, não fique desesperado, dá para pegar. A gente tem o material em texto no site, que você pode ir lá e baixar o material para você ler. A gente também te manda para que você possa ficar conectado. Porque os cultos de domingo, né, são cultos assim, mais rápidos, mais dinâmicos, mais evangelísticos. E aqui na quarta-feira, então, a gente tem o estudo. E a gente vai ler o Isaías 59. Então, nós começamos na primeira quarta-feira falando que nós cremos no projeto de Deus chamado criação. Nós não viemos do macaco, nós não cremos na evolução, nós cremos na criação. Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, né, e ali preparou aquele jardim maravilhoso, aonde eles tinham plena comunhão. Mas um dia a Eva resolveu ouvir Satanás, ouvir as astúcias do inferno, cometeu o pecado, levou para Adão e ele fez a mesma coisa e houve a separação entre Deus e o homem. Então lá atrás houve essa separação aonde Deus os expulsou do jardim. E a partir desse tempo, então o homem ficou do lado de cá, num lugar de morte, conforme nós já lemos e iremos ler outros versículos aqui, e Deus ficou do lado de lá. E quando você lê aí Isaías 59, olha o versículo 1 e o versículo 2, aí Arthur pode deixar essa tela aqui, os irmãos que estão em casa, se der água na boca e você puder, venha para a igreja, né, para você poder ouvir e ver também. Então no Isaías 59, o versículo 1 fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não... Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o que acontece, né? Aí nós lemos que Deus não está com a mão encolhida para não salvar, ou seja, Ele quer salvar, mas o homem, quando ele pecou, ele perdeu essa oportunidade, ele perdeu esse direito, ele ficou do lado de cá. E aí a iniquidade, a separação é que acontece entre o homem e Deus. O homem separado só comete, aí vamos pedir perdão para o animal que Deus criou, né, para o burro, que eu vou falar que o homem sem Deus, ele só comete burrice. Né? A gente tem que pedir perdão para o burro. O burro é um animal criado por Deus, abençoado por Deus, mas o homem sem Deus, ele só comete burrice. A mulher sem Deus, ela só comete burrice. Por quê? Porque ela vai tomar decisões erradas. Nós vamos tomar decisões erradas. E sem Deus, a gente não ouve a voz dele. Sem Deus, a gente não reconhece a palavra dele. A gente não vê quando ele faz alguma coisa nova. A gente não vê o caminho que ele preparou para nós. Então, dizendo que uma vida de iniquidade é uma vida separada de Deus. É por isso que muitas pessoas estão no erro, porque elas estão separadas, longe, não consegue ouvir, não consegue sentir, não consegue. Pode estar dentro da igreja, de qualquer religião, mas se ela não tiver um encontro pessoal com Jesus, que é o nosso Salvador, ela não vai conseguir ver Deus. Uma vez um parente meu, ele disse assim: olha, Deus está lá e eu estou cá. Separação, porque o que vai nos ligar é Jesus, é Ele que foi o enviado aqui para nos ligar. Então, nessa tela a gente vê esse Isaías 59, é bem claro, mas também vê que o homem está tentando chegar a Deus. E nós vimos aqui na semana passada, e aí a gente vai poder conferir aqui, eu não vou ter como ler os versículos, mas a pregação amanhã ela vai ao ar, a de semana passada, junto com todos os textos. Pode passar, por favor, Arthur. E ali, olha, vamos lá, dá um up aí, você vai passar tudo rapidinho, e aí nós vamos ver assim, um pouquinho daquilo que a gente viu na semana passada, e aí nós vamos compreender o que Deus está querendo fazer e querendo falar com a gente. Ó, tudo isso aí a gente já viu na semana passada. O homem separa Deus, mas nós vamos descobrir como é que esse homem vai chegar lá perto do Senhor de novo. Então eu quero colocar aqui, olha, não é que está aí já a resposta, como que nós vamos chegar lá, que é ali que é através do Senhor Jesus. O homem quer chegar lá, e ele vai chegar através
de Jesus. Então, na semana passada, nós vimos aqui, paramos aqui, que o homem tentando chegar lá, ele vai criar uma religião chamada Espiritismo, ele busca o ocultismo, e está na palavra de Deus, não é invenção da igreja evangélica, nossa invenção. Nós vimos ali que ele foi para a idolatria, para as imagens, está na Bíblia que é universal. Nós vimos que o homem foi para a caridade, para as boas obras, que o homem foi buscar uma religião sem vida, então estão aí os versículos, e o homem foi buscar a tradição. O meu pai, ele era assim, a minha mãe nasceu nessa religião, eu não vou sair dela, isso é coisa antiga. Então a gente vê isso na palavra de Deus, estão aí os versículos, e amanhã vai estar lá no site também, ali a partir da parte da tarde, vai estar lá. E hoje a gente quer ver, que é aquela ponte que nós mostramos ali, que é o Senhor Jesus, por isso que ele veio. Aí o Arthur agora pode passar mais um agora devagar, que eu creio que é aqui. E aí então está escrito assim, olha, por causa dessa situação, qual? Do homem separado de Deus, desta situação, do homem separado de Deus, então Deus, o nosso Pai, ele enviou o Senhor Jesus. Lá em Gênesis já fala de Jesus. A gente acha que Jesus veio aqui, e veio mesmo em carne, e que assim foi só 2000 anos atrás, e não, Jesus esteve sempre presente. Lá em Gênesis está escrito, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas depois, o Deus, o Pai, e aí tem o Filho e o Espírito Santo, são as três pessoas, numa só é a Trindade, o Pai, ele então decide enviar Jesus para trazer o homem de novo para perto dele. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o homem estava separado, e separado tem todo o Antigo Testamento para nos mostrar como que o homem andou, fazendo sacrifícios e tantas outras coisas que não resolveu o problema. E ali então, Deus, vendo essa situação, envia Jesus. Aí como que ele envia Jesus? Jesus, ele nasce. Lá em Isaías já havia uma promessa dizendo que Jesus nasceria de uma virgem. 750 anos depois, Deus então, entre todas as mulheres que estavam lá, ele escolhe uma pessoa. Para quê? Para que Jesus nascesse como homem, como pessoa, como gente. Jesus foi gente. Se o Lázaro beliscasse ele, ele iria sentir, ele ia falar, ai Lázaro, assim eu não te ressuscito depois, Então ele era gente. E ali ele veio como homem, para mostrar para nós que é possível viver o plano de Deus aqui. Então Jesus, ele nasce, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz por nós, como nós sabemos, e nos deu o direito à vida eterna. Então vamos abrir lá em João, no capítulo 1, no versículo 29. Então o plano de Deus, que hoje é a segunda parte, para quem está ouvindo pelo YouTube ou até pelo aplicativo, essa é a segunda parte. O plano de Deus é sempre Jesus. Aqueles outros planos ou aquelas outras portas que nós chamamos aqui a porta dos horrores na semana passada, não vem de Deus para a nossa vida. Mas quando eu nasci, ninguém me ensinou que existia uma religião. Eu lembro que o meu avô me levou para a igreja logo cedo, seguido do meu pai, claro, ali da minha mãe, todos da minha família, mas me levou para onde? Para uma religião, aonde eu achei que era a aprovação de Deus, mas aonde não tem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não é aprovado por Deus. E ali eu fui aprendendo depois, já meus 20 e tantos anos, que o que está na Bíblia é o que vale, mas é tudo que está lá que vale. E aqui então em João, no capítulo 1, no versículo 29, vamos ler aqui, João 1, 29, aí o Arthur pode deixar naquela tela ali mesmo, Arthur, e a gente vai abrindo aqui a palavra. Então no João 1, 29 está escrito assim, olha, no dia seguinte, João, aqui João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis a ponte, aquele que vai ligar a humanidade ao Criador novamente. Eis aquele que lá em Gênesis falou que ele iria pisar na serpente. Eis aquele com todo o poder para poder cumprir e ali tomar de novo a chave do céu para as nossas vidas. Então Jesus, ele veio, nasceu, viveu uma vida abençoada junto dos seus pais, José e Maria. Quando ele começou o seu ministério, ali passou pelas águas, batizou e começou a ensinar, a fazer milagres, mas a apontar um caminho que era ele mesmo. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então o plano de Deus, ele passa por Jesus. E é tão interessante que Jesus resolve todos os nossos problemas, todos. É tudo na nossa vida, é Ele. Finança, casamento, empresa, negócio. Olha, um empresário hoje nos chamou, hoje à tarde, mandou uma mensagem e falou, eu quero, vem. E nós fomos lá orar com ele, no escritório dele. Por quê? Porque ele sabe que é Jesus. Na religião ele já está, então ele não precisaria nos chamar. E aí foi tão legal ouvir ele falar em nome de Jesus. Né? Parece que a gente viu assim, ele está convertendo ao Senhor Jesus, ele vai deixar tudo por Jesus, porque esse é o plano. Então ele veio para tirar o pecado, para ligar de novo. Em 1 Coríntios 9 fala, fiel é Deus que nos chamou à comunhão através de Jesus Cristo, o Filho amado, não é? O Deus de Israel. Então esse é o plano de Deus. Mas se a pessoa não pega esse plano, ela fica perdida, né? Ela fica perdida. Ela vai até lá no centro, ela se diz ateu, ela vai buscar, né, outras portas, como nós conhecemos, mas essa é a única que vai salvar. Muitos procuram Jesus para curar, ele cura, mas ele não quer só curar. O que ele quer fazer? Salvar, mas ele também pode nos curar. A Bíblia diz que ele veio para nos curar, para libertar os cativos, para fazer tanta coisa maravilhosa, para trazer à existência o que não existe, mas principalmente ele veio para nos salvar. Aí quando que ele nos salva? Nós vamos ver isso também. Então aqui em João 29, o próprio João Batista, ele identificou, esse é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus, esse que veio para tirar o pecado do mundo. E quando a gente vai naquele texto também muito conhecido, que você pode abrir a sua Bíblia aí, João 3, no versículo 16, né, a gente vai ver o amor de Deus por nós, enviando Jesus para um plano. Então a questão não é nós estarmos numa igreja evangélica ou não, a questão é nós entendermos o plano de Deus. Davi, um homem abençoado por Deus, assim como Marcos que está aqui, ele não pôde salvar. Moisés, abençoado por Deus, ele não pôde salvar, então eles não resolveram o problema. Jeremias, Isaías, tantos outros, ninguém resolveu o problema. Só Jesus pode resolver ali aquilo que o homem criou, ou aquilo que o homem levou para dentro do seu coração. E aqui fala assim, olha, porque Deus amou as pessoas, amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Ele entregou Jesus, o seu Filho único, unigênito, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem uma chave aqui nesse versículo. Olha, aqui na minha Bíblia está escrito já na página 1039, não sei aí na sua, né? Ou seja, tinha acontecido já tantas coisas, tantos homens, tantas mulheres de Deus vieram a Débora, que inspira aí tantas mulheres que guerreiam nas orações pelos seus filhos, tantas e tantas, mas aí agora, Deus fala assim, eu estou enviando meu Filho único, unigênito, único, mas e as outras pessoas que vieram? Não eram filhos, não eram filhas de Deus? É porque ser filho de Deus não é apenas nascer, mas escolher Jesus, o primeiro filho de Deus. Todos os outros eram criaturas, criadas, abençoadas, ungidas por Deus até, mas para se tornar filho, tem que vir após Jesus. E quando a gente vê João 1 no versículo 12, depois nós vamos ler de novo, eu quero ler aqui agora que eu lembrei, João 1 no versículo 12, olha o que está escrito, fala assim, olha, mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha, por isso que o Evangelho chama Boas Novas. A gente está lá sem um pai, apenas com Deus, a religião que deixa vazios dentro de nós, não dá resposta, aí Deus vai e nos mostra que Ele quer ser o nosso Pai, e que a partir de Jesus, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós somos adotados e passamos a ser filhos de Deus, e o melhor ainda, o Espírito Santo vai falar isso para nós dentro de nós. Pastor, mas eu não ouvi ainda a voz do Espírito Santo. Então, vai tomando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, qualquer hora Ele vai falar, é verdade. O que você fez é verdade. Quando eu fiz essa oração, lá em 18 de janeiro de 2009, né, não foi algo normal, foi algo completamente anormal. E ali eu senti algo diferente, eu tive convicção que alguma coisa diferente aconteceu.
E quando eu vi que eu teria que tomar decisões, a primeira coisa que eu falei, eu não abandono a minha religião. E depois Deus falou, eu não te chamei para viver uma religião, nenhuma. Eu te chamei para viver um relacionamento comigo dentro da minha palavra. Porque religião por religião já tinha a judaica, que era a religião do povo de Israel. E ele foi lá e falou, não é a religião, não é o judaísmo, não é isso, é um relacionamento com o Pai, e esse relacionamento ele passa através de mim. Então, quando ali Jesus ele veio para ligar o homem de novo, trazer comunhão outra vez. No versículo 17 aí de João 3,16, nós lemos o 16, mas eu também quero ler o 17, né, que está ali naquele texto, olha, João 3,17, está escrito assim aí na sequência, fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, por que Jesus veio? Para nos salvar. Mas por que Ele quer que a gente vive uma vida abençoada? Ele cura, a gente vai ver alguns versículos, Ele liberta, Ele transforma, Ele traz coisas, Ele pode nos dar casa, apartamento, é claro, mas nós aqui não buscamos isso em primeiro lugar. Mas Ele pode dar, pode ou não pode? Senhor, eu preciso de uma casa para me morar, chega de aluguel. Uai, se for da vontade dEle, Ele move as águas, e Ele vai fazer isso. Mas o importante é que Ele vai nos salvar. E aquele dia que a gente fechar nossos olhos e partir, antes de fechar, a gente tem que ter essa certeza. E nós não sabemos que dia é esse. Nós não sabemos que hora é essa. Muitos vão aos 99, outros aos 100 e poucos. Alguns aos 9, aos 17, aos 18, aos 21 e tantas outras idades. Então nós temos que entender isso. Jesus ele veio para quê? Para nos salvar, para ser o nosso Salvador. Essa alegria de saber que nele nós somos salvos precisa contagiar o nosso coração, mais do que o ter, muito mais do que o conquistar. Apenas de a gente acordar e falar, meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, eu sei que se eu partir agora eu vou para o Pai. Então isso tem que ser a alegria da salvação restaurada na nossa vida. E ali então ele diz isso, ele veio para salvar. Lá em Lucas, no capítulo 19, mais uma prova, né, que Jesus ele veio para nos salvar, ele quer ser o único na nossa vida, e ele tem esse projeto tão abençoado para todos, e é tão importante a gente ter esse conhecimento. Por quê? Porque de repente alguém vai nos perguntar no trabalho, qual é o papel de Jesus? Ele é só um profeta? Ele veio apenas como um professor? Ele veio apenas como um psicólogo, um mestre? A gente vai falar, não, o projeto de Jesus é tudo isso, mas principalmente, ele veio o quê? Para nos salvar. E aqui em Lucas, no 19, e no versículo de número 10, nós sabemos aí, tem a história abençoada de Zaqueu. O que Zaqueu tinha? Ele tinha dinheiro. Zaqueu tinha muito dinheiro. Zaqueu tinha uma profissão, não é? Ele tinha uma profissão. Zaqueu, ele tinha talvez status, mas o que ele não tinha? Jesus. Aí, porque ele não tinha Jesus, ele tinha um vazio dentro dele, um vazio enorme, tinha tudo e não tinha nada. 99% sem Jesus é a mesma coisa que nada. Aí então, ele ouve falar de Jesus, é a mesma coisa que alguém ficar sabendo assim, lá na Fé em Cristo prega só Jesus, eu vou para lá. Ele ouviu isso, e aí ele foi procurar Jesus. E ali quando Jesus o encontra, fala assim, Zaqueu, eu quero valorizar tanto a vontade que você teve de vir me buscar, que eu quero ir para a sua casa. Sabe o que Deus quer? Ele quer vir morar dentro do nosso coração. Como? Quando eu falo, Jesus, entra e fica aqui, Senhor. Ele diz lá, eu estou à porta e bato. Então quando a gente aceita ele para a nossa vida, é o que Zaqueu fez. Aí Jesus, ele foi lá na casa de Zaqueu, bateu um papo, conversou, trouxe a existência ali um diálogo, e depois, né, desse diálogo todo, o versículo 10 fala assim, olha, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o perdido. Mas Zaqueu já tinha uma religião, Zaqueu já tinha dinheiro, provavelmente já tinha saúde, talvez já tinha uma família, aí Jesus fala que ele estava perdido. Jesus falou que ele estava perdido. Então, se a gente pegar nessa ótica, muita gente está perdido, porque aquele que tem casa, dinheiro, tem tudo, mas não tem Jesus, aonde ele está? Ele está perdido. E o que Jesus quer fazer? Ele quer buscar o perdido e salvá-lo. Gente, não é só futebol,
Não é só futebol, não é só um projeto de futebol, não é obra de caridade, é salvação. É orar com os meninos antes e falar Jesus, e orar com os meninos depois e falar é Jesus. E na hora do almoço ora, e antes do café ora, e na partida ora. Se não tiver Jesus, eu tenho que sair fora, porque é Jesus. Senão nós não iríamos fazer, né, o projeto, como não iríamos fazer mais nada. Se não tiver Jesus, não podemos fazer nada, investir em nada, não é verdade? Mas com Jesus é possível jogar bola, né? E que bom que os meninos gostam de bola, estão gostando de Jesus, e aqueles que ainda não têm Jesus, vai aprender a amá-lo, gostar dele, respeitá-lo e fazer só o que ele aprova. Mas é um processo, não é verdade? Nós estamos todos nesse processo também. Então Jesus falou assim, olha, Zaqueu, foi bom demais você ter vindo me buscar, porque eu já queria buscar você mesmo. Você mais não está perdido, você agora está na posição de salvo. Permaneça nela, não é, em nome de Jesus. Então, foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo, mais avançado em conhecimento do que Zaqueu, mais avançado do que conhecimento do que o pastor Rodrigo, com certeza, muito com certeza, ele escreve aqui em Romanos, no capítulo de número 5, como está ali, Romanos 5, 6 e 9. Romanos 5, 6 e 9. Romanos no capítulo 5, 6 e 9. Glória a Deus. Romanos 5, 6 e 9. Amém, Arthur? Dá um congela isso. Abre lá no aplicativo para você colocar depois lá para nós, Romanos 5, 1 e 2. Aí você deixa guardadinho lá, Romanos 5, 1 e 2, você vai colocar ali para a gente. Por hora, nós vamos ler aqui Romanos 5, 6 e 9. 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores. Porque apenas alguém morrerá por algum justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. O que Jesus fez? Morreu a seu tempo. Por quem? Por todos os pecadores. E por que ele morreu? Para poder ali salvar, livrar da história de pecado, levar para o céu. Então ele prova, em outras versões fala, ele prova o seu amor. Como? Morrendo na cruz. Quem é que morreu na cruz? Jesus. E a Bíblia diz que ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está pregado na madeira mais. E vivo ele ouve, vivo ele escuta, vivo ele faz, vivo ele faz. Ontem orando aqui, né, por uma empresa, por uma vida, para o empresário, na oração nós mandamos para ele no áudio, teve uma palavra, aquilo bateu lá com ele, deixou ele doido. Ele não sabia o que estava acontecendo, né? Nós não sabíamos o que estava acontecendo, numa palavra. Aí ele mandou depois, eu quero que vocês venham aqui. E aí por quê? Porque bateu a oração com o que estava acontecendo. Então é o Senhor, Ele conhece todas as coisas. O que Ele quer? Que a gente se aproxime dEle, Ele quer falar com a gente. Imagina, é claro, e sempre é muito bom a gente ouvir Deus a partir de outras pessoas. A gente chegar na igreja, a pregação está pronta, é bênção, é assim que funciona. Eu também ouço, eu gosto de ouvir um pastor, receito aqui para vocês ouvirem. Aliás, eu gosto de ouvir pastores, ou pastora, né? Mas normalmente eu ouço pastor. Por quê? Eu não gosto de ouvir pregadores, porque eles não têm, eles pregam apenas. O pastor, seja lá onde ele for pregar, ele sempre vai pregar pensando nas ovelhas, né? O pregador nem sempre. E ali o pastor Paulo Mazzoni, gosto muito de ouvi-lo, da Batista também, é Batista também, lá central em Belo Horizonte, e ali é sempre bom ouvi-lo, sempre bom. Mas Deus, Ele quer falar com você, independente do Rodrigo aqui. Ele quer que quando você leia a Bíblia, você vai ler e você vai ver Deus falando no texto com você. E mesmo assim você vai vir para a igreja, vai cultuar, vai celebrar, vai estar com os irmãos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mesmo assim vai ter dia que Deus vai escolher falar comigo e aí eu vou falar com você. Mesmo assim vai ter dia que Deus vai falar com vocês e vocês vão falar e vão chegar. Pastor, Deus falou comigo lá na minha casa acerca disso, disso, disso. Gente, já aconteceu isso aqui demais. Aleluia! Pastor, tive um sonho. Mas por que Deus escolheu falar com um? E Deus, Ele é Deus. Amém? O que eu quero dizer, gente, que
não tem travessia mais. A travessia foi o Jordão, a travessia foi o Mar Vermelho, a travessia foi Jesus atravessando ali com a cruz, para que agora eu possa ouvir a voz de Deus. E a gente ouve a voz de Deus através de uma pregação também, não é? E assim, o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou para que nós recebêssemos vida eterna. O versículo 9 aí, Romanos 5, o versículo 9 diz assim, olha: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos da ira. Gente, Deus é justiça, Deus se ira, e virá uma ira profunda de Deus. E ali ele está dizendo que Jesus vai livrá-lo, vai nos livrar dessa ira poderosa de Deus que vai consumir a muitos. Então é isso que Paulo falou. Ele morreu a seu tempo para nos salvar, para nos livrar da ira vindoura e nos justificar. Ali o que o homem fez? O homem errou, pecou. E quem que poderia justificar esse pecado? Só Jesus. Morreu na cruz, recebeu todos os pecados lá e nos justificou, para que a gente pudesse agora, justos, caminhar na presença de Deus. E quando a gente pecar, nós não vamos fazer isso, nós vamos lutar para não fazer. Quando um acidente, nós vamos ter um advogado fiel, para a gente chegar e falar: Jesus, eu errei aqui. Não é automático. Eu fiz, Jesus já me perdoou. Eu já pedi perdão? Não. Então eu tenho que pedir perdão a Ele. Falar: Jesus, eu errei hoje. Senhor, eu errei ontem. Eu estou lembrando aqui, eu não pedi o Senhor perdão, não, mas eu estou arrependido. Me perdoa em nome de Jesus. Ele vai nos perdoar. Mas sem eu pedir, fica difícil. Mas eu sei que Ele pode e Ele vai perdoar aquele que arrependeu e pediu perdão a Ele. E Ele vai falar assim: vai e não entra mais nisso. Não peques mais. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas Deus, Ele tem um plano, né? Ele tem um plano perfeito sobre a nossa vida. Agora, quero pedir ao Arthur para ele voltar lá naquela outra tela para nós. O que Jesus, ele pode fazer? Eu estou em Jesus. O que eu recebo da parte de Jesus? Recebo salvação. As outras portas, o espiritismo, a idolatria, aquelas outras portas, não vai nos dar isso. Porque Ele não aceita que a gente cultue outro Deus, que a gente ore em outro nome, é só em nome dEle, né? E aqui, é lá naquela outra tela, que Ele vai colocar ali para a gente, vai aparecer lá, o que o Senhor Jesus faz por nós. E uma das primeiras coisas que o Senhor faz por nós, enquanto o Arthur coloca ali, você vai abrir para nós em Romanos 8. É só dar um avanço aí, Romanos 8, no capítulo 14. Romanos 8, no capítulo de número 14, vai aparecer ali, ele vai falar para nós. Romanos 8, 14, quando você encontrar, diga um amém. Quem encontrou? Amém? Romanos 8, versículo 14, nós vamos ler, deixa eu ver se ele encontrou, isso, é mais para cá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, beleza, ele vai colocar ali para nós. Vamos ler aqui o que está escrito, Romanos 8, 14, fala assim, olha: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que o Senhor Jesus, ele faz para nós em primeiro lugar? Ele nos torna filho. Nós já lemos lá, né, que aquele que toma Jesus como Senhor e Salvador, recebe, se torna filho de Deus, está em João 1, no versículo 12. Então, ó, passa aí para mim, Arthur, nós vamos lá para o finalzinho, pode passar mais, nós vamos pegar de trás para frente, mas só para complicar um pouco, isso, faz-nos filhos de Deus, nós lemos lá, João 1,12, sem Jesus eu não sou filho? Não, sou criatura, criatura, mas quando eu tomo Jesus, eu passo a ser filho. Agora, gente, o pai, ele só pode dar herança para quem? Para filho. Então, nós somos com Cristo, o que Cristo falou? Co-herdeiro. Somos ricos e não sabemos. Co-herdeiros. E aqui em Romanos 8,14, está escrito que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Gente, quem tem o Filho Jesus, quem se torna filho de Deus agora, ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Antes de eu comprar, de eu vender, de eu casar, antes de eu tomar decisões, vai ter sempre um guia. Não é o guia lá do Espiritismo, não. É o guia chamado Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer o quê? Nos guiar.
É tanto que tem coisas que a gente quer fazer, a gente fica no sinal amarelo, você não consegue tomar uma decisão. Por quê? Porque ele está tentando avisar, não vai. Tem hora que a gente quer parar, ele levanta alguém e fala assim, vai. Aí você vai ler a Bíblia, vai. Aí ele está o quê? Guiando. É um treinamento. Se eu oro, eu tenho que escutar Deus falando comigo. Aí eu tenho quem? O Espírito Santo. Mas eu posso impedi-lo. Quando eu resisto, sabe, cansa de falar com a gente resiste, eu estou impedindo Deus agir. Porque Ele não nos obriga, não é verdade? Ele não nos obriga, Ele deixa. Agora o Espírito Santo vai nos guiar. Às vezes a gente faz uma oração, a gente está caminhando, parece que as coisas mudam, aí você, opa, é Deus que está mudando. Porque agora eu tenho um guia, eu não vou fazer mais nada. Ah, é cisma? Não é cisma, não. Não é cisma, você ora mais um pouco, as respostas virão. Está na dúvida? Deus não é de dúvida. Passa uma semana, passa um mês, passa até uma hora, e Ele dá o que? A resposta. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Com o Espírito Santo a gente não é enganado, a gente não é passado para trás, é só se Deus quiser. Aí a gente fica uns momentos, mas a hora que Ele quiser, Ele nos mostra toda a verdade. E depois no versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, em medo, mas recebeste o espírito de adoção dos filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paulo falou assim, olha, com o Espírito Santo, vocês não estão recebendo um espírito de escravidão não, porque o pecado nada mais é do que uma ação do inimigo para nos prender. O outro espírito quer prender, o Espírito de Deus quer nos dar liberdade, mas não é liberdade para a gente fazer o que quiser, é liberdade para a gente sair do pecado. Para aquele que fumava, quando ele sentiu o cheiro do cigarro, ele não vai incomodá-lo, aliás, ele vai ter nojo daquele cheiro. Meu pai, não sei se está ouvindo agora, é possível, ele pode muito bem dar esse testemunho aqui, porque hoje ele não cheira a cigarro mais, porque já tem anos que numa oração o Senhor operou, e aquilo que era impossível passou a ser possível. Vários milagres, né? Meu pai Geraldo já viveu, glória a Deus por isso. Estivemos no médico com ele hoje, e ali fazendo uma endoscopia, e graças a Deus está tudo bem, apontou ali uma bactéria, mas é só mais uma oportunidade para Deus agir, nós estamos tranquilão, e ele nem grogue ficou depois da endoscopia. Então, abrindo esse parênteses aqui, continuemos em oração pela vida dele, mas graças a Deus está tudo bem. Então o Espírito Santo, ele nos liberta. O Espírito Santo é aquele que vai nos guiar a cada dia. O Espírito de adoção, o Pai nos adota através do Filho Jesus, e o Espírito Santo vai nos guiar e nos dar essa direção. Como é bom, não é? Ter um Pai. E quando o Espírito Santo ele mostra isso para a gente, vira uma chave dentro de nós. Raramente a gente só fala Deus, a gente fala Pai. Dificilmente nós vamos falar assim, se Deus quiser, Deus aquilo outro. Às vezes a gente fala, Deus me abençoa, mas você vai se pegar falando com mais intimidade com o Pai. Você não vai falar assim, Deus faz isso, você vai falar assim, Pai. É mais íntimo, entende, Davi? Mais íntimo. E isso vai acontecendo. Você fala assim, Pai, hoje eu estou cansado, me descansa. Pai, hoje eu preciso de resposta, quando o Senhor quiser me conta. Pai, hoje eu preciso de uma cura. É diferente, a gente fica mais parecido com Jesus. Como que Jesus chamava Deus? De Pai. Vamos falar todo mundo junto? Como que Jesus chamava a Deus? Chamava de Pai. Pai nosso. Então, Pai, experimenta aí falando, Pai, Pai, me ajuda, Pai, traz o sono, perdi ele essa noite. Pai, me liberta, Pai. Então Ele é o nosso Pai, Ele gosta de ser chamado de Pai. E o Espírito Santo nos guia, não é a fazermos as orações assim, mais próximos de Deus. O versículo 16 fala, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, está de letra maiúscula aí, acredito eu, porque na minha está, testifica com o nosso Espírito, que nós somos feitos de corpo, pele, que vai voltar ao pó, alma, onde estão as nossas vontades, mas o Espírito que Deus soprou em nós, o Espírito Santo testemunha, testifica dentro do meu espírito, eu sou um filho de Deus. Mas o mesmo Espírito Santo testifica em você, das pessoas que a gente relaciona, que ainda não são filhos de Deus.
E não tem como. A gente chega perto das pessoas, você sabe, quem tem o Espírito Santo sabe quem é e quem ainda não é. Né? Quem é e quem ainda não é. Os espíritos não batem, eles são diferentes. Então a gente sabe, a gente discerne. Não quer dizer que a gente vai falar, a gente vai orar. Senhor, faz a obra ali, né? Que ali aceite o Senhor Jesus, faça uma aliança com Ele e viva essa vida proposta na palavra de Deus. Versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Está falando o que nós somos? Herdeiros, mas para ser herdeiro tem que estar em Cristo. Para onde que Jesus foi? Ele não foi para o Pai? E o que nós como filhos temos o direito de herdar? A glória. Muitas pessoas estão preocupadas em herdar coisa aqui na terra, fazem tremendas campanhas, né, para herdar coisa aqui na terra, mas o que Deus está preocupado é nos dar uma herança incorruptível, e se for para a glória dele, Davi, podemos ter tantas coisas aqui, se for para a glória dele, porque se não for, assim também nós não podemos nem desejar. Então olha o que Deus faz, Ele nos faz filhos de Deus. O que mais o nosso Deus chamado Jesus faz? De trás para frente aqui, dá-nos paz com Deus. Volta lá em Romanos 5:1. Romanos 5:1. Ele nos dá paz, sabe, você deita, dorme, você pode estar com outros problemas, mas quando você pensa no Senhor Deus, você está em paz com Ele. Você já viu uma pessoa que não tem Jesus? Ela não tem paz. Ela é perturbada 24 horas por dia. Pode ter dinheiro, trabalho, emprego, família, mas se não estiver em Jesus, e todos que têm Jesus vivem 100% em paz, tem hora que tem coisas que nos tiram a paz também. Mas eu tenho um Deus Shalom, um Deus de paz para invocar, e o que Ele faz com a gente? Devolve a paz. Certo? Vem aquela nuvem, tira a paz, a gente vai discernir se aquilo é uma seta, se é um dardo. Outro dia eu preguei aqui sobre isso. Nós vamos orar, o Deus Shalom, o Deus de paz, nos dá paz de novo. Glória a Deus. E quem não tem o Deus da paz, tira a vida, vai procurar outras encrencas espirituais, não é verdade? Só há um Deus que dá essa paz. E aqui em Romanos 5:1 fala, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como? É pela fé. E fé a gente vê? Não vê. A gente vê o resultado da fé. O resultado. Há alguns dias nós orávamos para essa madeira chegar, ó. É apenas o lugar de depositar. Não estava aqui. Agora a gente vê ela. Não precisa de fé para ver. Né? Antes precisava de fé. Senhor, chama a existência o que não existe. Entenderam? Mas fé eu não preciso de ver. Mas é mais fácil, né, gente? Se eu trouxer aqui algumas coisas para gerar fé, vocês vão ficar com mais fé. Vou trazer um óleo ungido, né? Tem muita gente que é fã do óleo. Vai gerar fé? Vai. Mas é isso que Deus quer? Não. Porque a fé é algo que a gente não vê. Não vê. Pastor, eu tenho fé no óleo. Então, se acabar o óleo, você continua perdido, sem Jesus. Pastor, eu tenho fé no sal. Eu tenho fé, não, a nossa fé tem que ser uma fé limpa, pura. Aonde nós vamos orar em nome de Jesus, o diabo vai embora. Pastor, eu oro em nome de Jesus, o diabo não está indo embora, porque a pessoa não quer deixá-lo. A pessoa está com a porta aberta, a janela aberta, escancarada. Você está orando, pelejando, mas a pessoa não quer deixar. Ela tem brecha. Então a nossa oração vai ser para o diabo deixá-la? Às vezes nós vamos orar para ela querer Deus. Porque quando ela querer Deus e ela buscar Jesus, aí o diabo vai fugir dela. Não é verdade? É a palavra que diz isso. Sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá. Então nós precisamos buscar o Senhor e entender, né, o que Deus tem assim para as nossas vidas. Mas é Ele, através de Jesus, que nos dá paz. Não é a igreja evangélica, sinto muito. É o Senhor Jesus. Aonde só prega Jesus, só ora em nome de Jesus, nas paredes só tem Jesus, ali é o lugar aonde nós vamos encontrar paz. O que mais que o Senhor Jesus faz?
liberta-nos do poder das doenças. Aí nós temos que ir lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro 2:24. Ele liberta do poder das doenças. Nós já vimos aqui na primeira quarta-feira que uma das coisas que provoca doença é o pecado. É o pecado que traz a enfermidade. Mas é bom nós entendermos também que nem toda doença provém de pecado. O próprio Jesus mesmo curou pessoas que ele falou, não é pecado. Isso aqui é pecado. Então, mas nós temos que entender. Agora, o Senhor nos liberta do poder delas. E aqui em 1 Pedro, no capítulo de número 2 e no versículo de número 24, olha só. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, nós fomos, o que está escrito aí? Sarados. Pastor, quer dizer então que crente não fica doente? Não, não é isso. Quer dizer então que a doença não tem poder sobre a vida do Filho de Deus. Mas e se a gente orar por alguém e essa pessoa morrer sem ser curada, e ela morrer confessando Jesus, ela morrer com Jesus ali dentro do seu coração, lá no doente? Não. Então quer dizer que a doença não tem poder sobre a vida dela. Mas quando a gente for orar por alguém que está doente, nós vamos orar para ela ser sarada em nome de Jesus, para que aquele poder saia da vida daquela pessoa. Então a doença ela não passa a ter poder mais sobre a nossa vida. Mas se for algum projeto de Deus aí, se for, não é? Jó, Deus permitiu acontecer tantas coisas, mas aí vocês sabem, havia um propósito, e no propósito ele passou por aquelas provas e venceu aquilo tudo, e teve de volta tudo que ele perdeu, mais um pouco, e foi bênção demais na vida dele. Havia um propósito. Mas ele nos liberta do poder das doenças. Senhor, me cura, Senhor, me sara. Aí às vezes ele vai nos mostrar que aquela enfermidade está entrando por causa de um pecado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão, aquela porta vai fechar. Às vezes a gente vai entender que é porque eu estou buscando o Deus errado. E o Deus errado está trazendo enfermidade para a minha vida, está me prendendo. Aí nós vamos quebrar aquilo em nome de Jesus. Eu vou buscar Jesus agora. Olha só. Mas se a gente não souber que Jesus faz essas coisas, é aquele versículo que diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltava. Não falta mais, porque a gente tem o conhecimento, né? Cada dia a gente vai conhecendo mais, não é, o poder do nosso Deus. Eu já, em experiências assim de oração com Deus, eu já orei como se fosse algumas pessoas que eu estava orando, como se fossem elas. Né? Assim Deus me falou assim, olha, ora como se fosse elas orando, tipo assim, eu estou doido para ir para a igreja, eu estou querendo ler a Bíblia, e eu orava falando como se fosse a pessoa, citando o nome dela, e eu quero ir para a igreja, eu vou voltar, eu cheguei lá, e fui orando, até a pessoa chegar aqui, porque o Senhor é Deus, Ele dá estratégias, eu tenho que orar, agora não estou mandando você fazer isso, né? Não sei, é só se Deus mandar. Mas a oração, Deus, Ele nos liberta. Ei, Senhor, liberta, faz a obra. E lá em Isaías 53, no versículo 4 e 6, é esse mesmo texto. Pedro trouxe um texto de Isaías para confirmar a palavra. O que está escrito lá em Isaías 53? Que pelas pisaduras deles nós fomos sarados. Ele levou na cruz do Calvário todo o poder das doenças. Amém, meus irmãos? Agora, nós não vamos pegar um ônibus aqui para ir para São Paulo, né? Porque o mesmo Jesus que está aqui é o que opera lá em São Paulo. Agora, eu não posso pregar um Jesus aqui só que cura, porque se a pessoa for curada e ela continuar no pecado, ela vai ser salva? Não. O que é mais importante? Ser salvo ou ser curado? Ser salvo. Agora, Ele pode curar, como Ele cura. Amém? Se eu entender isso aí, eu estou feito, feliz da vida. Porque Ele cura, eu vou falar, Deus me cura. Ele salva, eu vou falar, Deus, o Senhor é meu Salvador. E num pacote completo, o Senhor pode curar, restaurar, tirar as dores, mudar meu organismo. Aí é crer, né? E nós vamos orar aqui no final, né? Deus abençoar, talvez há uma necessidade, sim, de cura aqui, nós vamos tomar posse disso, porque é a verdade, Ele nos liberta, né, do poder das doenças. Mas Ele também nos liberta do poder do pecado, aliás, do diabo. Nos liberta do poder do diabo, está em Colossenses 1,13.
Não sei se eu vou ler todos aqueles textos ali, mas Colossenses 1,13 nós vamos ler. Colossenses 1, no versículo 13. Por que eu tenho que saber? Que aí eu vou passar a orar. Senhor, eu não quero ficar preso, não. Eu quero ser livre em Jesus. Colossenses 1, o versículo 13. Tessalonicenses, aí você vai encontrar, antes de Tessalonicenses, o Colossenses 1, versículo 13. Está assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um outro reino. Tem dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus. O que Jesus faz? Nos tira das trevas e nos põe aqui no reino de Deus. O que eu não posso fazer é querer viver como se eu estivesse lá. Aqui é diferente, mas ele então nos liberta do poder do diabo. Por que a intercessão é importante? Porque enquanto a gente está orando por alguém, o diabo vai dando um alívio lá para Jesus entrar, não é assim? Então ele nos liberta, eu não preciso, nossa, o Deus X está me prendendo. Acabou, não está não, se eu ficar firme com Jesus, nada me prende mais, porque ele me liberta do poder do inferno. Lá em João capítulo 10, versículo 10, está assim: o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Agora Jesus falou assim: eu vim para dar vida, e muita vida, vida plena, vida em abundância, e a cada dia o Senhor vai nos dando essa vida. Agora, o que mais que Jesus faz? Dá-nos o perdão de todos os nossos pecados. Colossenses 2, 13. Então, sabe, de uma coisa horrível, a tal da culpa, remorso. Judas ficou assim, tirou sua vida, a opressão foi tamanha que ele tirou a vida dele ali. Mas é tão bom saber que, independente daquilo que a gente já fez, o Senhor, ele nos perdoa. E aqui em Colossenses mesmo, no capítulo 2, no versículo 13, e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Então, quando a gente entende que lá na cruz Jesus já nos perdoou, fica mais tranquilo agora, quando eu identifico um pecado, eu falar: Senhor, eu estou arrependido, me perdoa em nome de Jesus e me fortalece, eu não quero fazer mais. Aí o que Jesus faz? Ele traz a paz de novo, e a gente não sente mais no pecado, a gente não sente mais no erro, a gente sente abraçado por Ele, porque o que Ele tem é nos abraçar, e Ele desenhou isso lá na cruz do Calvário, quando Ele fez o quê? Quando Ele rasgou aquele escrito de dívida que estava lá contra cada um de nós. Olha o versículo 15, nós lemos aí o 13, olha o 14 e depois o 15. Havendo riscado a cédula no 14, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Toda a dívida que o homem tinha por causa do pecado, Jesus levou sobre ele. Agora o inimigo não tem mais poder na nossa vida, só se a gente deixar. Se a gente der brecha, ele tem, se não, não tem. Fechar as janelas, acabou, não entra mais nada aqui. Às vezes está um calorão aqui, domingo de manhã para domingo à noite, mesmo assim a gente fecha a janela, para evitar que um pombo entre e faça uma cagada, com perdão da palavra, aqui dentro. Se a gente não fechar a janela da nossa vida, o pombo entra. E aqui não é o Espírito Santo, não, é aquele que vem para fazer bagunça. Mas se a gente fechar, não tem bagunça, porque não tem como ele entrar. Isso é que o Evangelho vem para nos dizer, que nós não estamos presos mais, nem presos naquelas correntes de oração que alguns têm que ficar lá participando. Não, o véu do templo se rasgou, nós podemos chegar em Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Ah, meu Pai. Mas ainda assim, o Senhor envia pessoas para aconselhar, pastores para pastorear. Isso é bíblico, isso é do Senhor Jesus, mas a nossa dependência está nele. Então o que ele faz? Ele nos dá perdão de todos os nossos pecados. Outra coisa, levando-nos de volta à comunhão com Deus, nos dando a vida eterna. Vamos ler ali, 1 João 5,12. 1 João, vários textos, né? Alguns a gente já leu. 1 João 5,12.
1 João, tão bom você ver, está na Bíblia. 1 João 5:12. Craque do futebol também tem que ser craque de Bíblia. 1 João 5:12. Não é verdade? Nós podemos saber tudo do nosso time, mas primeiro eu tenho que saber mais de Jesus, mais da Bíblia, mais da Bíblia. Como é que ganha, como é que perde, como é que leva falta, pênalti, está tudo aqui na palavra de Deus. Nós não podemos mudar essa ordem na nossa vida. Primeiro é o Senhor Jesus e depois as outras coisas serão acrescentadas, né? E glória a Deus por isso, o Senhor é bom. E aqui em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 12, está escrito assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então aquele que tem a vida eterna é aquele que tem o Senhor Jesus. E é Ele que nos libertou da morte eterna para nos dar vida eterna. Só Ele pode nos dar. A verdadeira vida não está nas coisas aqui desse mundo, está nele. Quando a gente encontra Ele, as coisas mudam de lugar na nossa vida. As prioridades mudam de lugar. Muita coisa no nosso coração, num processo, mas muda. E Deus vai fazendo a obra. Então esse é o plano. Qual? Jesus. Não há outro plano. O plano é um. Não tem o plano A, nem o plano B. Tem um plano só. Só o Senhor Jesus. Mas pastor, eu aprendi assim há muitos anos. Mas a Bíblia, ela é primeiro lugar do que qualquer coisa. Ela é primeiro do que a ciência. Os cientistas ficaram falando, que a Terra é redonda. Está aqui Isaías. Mas a religião A, B, ela veio depois. Primeiro veio a palavra de Deus. E aí quando eu entendo isso, que é a palavra, eu vou colocando a minha vida na palavra, eu vou saindo daquelas portas, eu vou pegando uma porta só, Jesus Cristo. Amém? Pediu o Arthur para passar ali mais uma vez e a gente aqui encerra. Então o plano de Deus é o Senhor Jesus, não há outro plano. As outras portas que existem já há muitos tempos, mas elas não levam ao Pai. A verdadeira vida, está escrito ali na tela, você pode acompanhar, é encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus trabalha hoje através da sua igreja para levar a humanidade de volta à comunhão com Deus e estabelecer o seu consulado aqui na terra. Vamos lá, 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. 1 Timóteo 2,5. Olha o que está escrito e aqui a gente vai orar. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Há um só mediador, há uma só ponte, há um só caminho, só Ele leva ao Pai. E se eu tenho Jesus, para que tantas outras coisas mais? A Ele, somente Ele. Quem é que intercede? É o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que intermedia. Ele é aquele que nos liga ao Pai novamente. Não tem mais ninguém intercedendo por você lá no céu, pode ficar tranquilo. É Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Ele intercedia por mim muito antes de eu conhecê-lo, tenho certeza. Porque se não fosse assim, eu não teria escolhido a Ele. É uma escolha, mas é a melhor escolha que a gente pode fazer. Estamos aqui vendo os nossos jovens fazendo essa escolha. Esse mês de outubro, o Arthur completa 1 ano que ele decididamente passou pelas águas. Que dia que é? Que completa? Dia 20. Ele com outros irmãos que batizaram naquele dia 20. Que coisa boa. Mais do que fazer, é perseverar na presença de Deus. Amém? Fique de pé para nós orarmos. Não é? O Senhor, Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos sara, mas Ele também nos dá entendimento. E eu quero te pedir, feche seus olhos, nós vamos orar por entendimento, para que Deus possa selar isso tudo que a gente ouviu aqui da palavra de Deus em nosso coração, para que ao voltar para casa a gente não esqueça
não é em nome de Jesus. E assim o Senhor quer fazer uma obra, dando entendimento para a igreja pregar a verdade. Gente, pior coisa é ser enganado. O dia que eu descobri que tinha uma Bíblia, a religião que eu estava não me ensinava ela, eu nunca mais voltei lá. Porque se tem aqui uma palavra e qualquer pessoa nos engana, eu não gosto de ser enganado. Então a verdade, ela quebra a mentira. A verdade quebra a mentira. E Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E o Senhor nessas quartas quer nos ensinar, meu Pai, e trazer de novo algum conhecimento que a gente até já tinha, que estava esquecido, nos lembrar do teu plano. Meu Deus, mas às vezes o Senhor quer também se revelar, meu Pai, para alguns aqui nessa noite, dizendo, Deus, que o Senhor tem um plano, e o plano do Senhor passa-se por Jesus Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que toda aquela pessoa, seja que nos ouve pela internet agora, seja aquele que está aqui, ó Deus, que tem um grande vazio dentro dele, que já procurou na religião, não encontrou a solução, não encontrou o preencher desse vazio, não descobriu o que fazer, precisa de uma resposta, é dor, é tantas coisas, mas nessa noite, Pai, eu te peço, revela, a tua palavra diz, Senhor Jesus, que o Senhor revela ao Pai quem o Senhor quiser. Eu sei, está escrito lá, é quem o Senhor quiser, mas eu venho pedir, Pai, que o Senhor tenha nos escolhido, ó Deus, nessa noite, para que o Senhor revele um Pai para nós, Jesus, para aquele que ainda não tem. Revela-se a corações aqui, Espírito Santo de Deus, vem trazendo paz, vem trazendo direção, vem trazendo consolo, vem trazendo conforto, vem gritando aos corações que o Senhor é um Deus, é um Pai poderoso, que cuida, que salva. Ah, Deus Santo, aquele que não confessou Jesus, que assim confesse e fale, Senhor Jesus, eu quero, Senhor, que o Senhor me salva, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Mas aquele que está aqui, Pai, e precisa tanto, ó Deus, que o Senhor venha fazer uma obra de cura em sua vida. Há muito tempo, vive enfermo, está enfermo em alguma área, não consegue melhorar. Jesus Cristo, eu sei que o Senhor está vivo, mas nem todo mundo sabe. Eu creio que o Senhor está vivo, mesmo sem ver, mas alguns aqui precisam ver, e eles verão através do operar do Senhor. E eu te peço, Pai, sara, cura, faz a obra, Deus, que cada coração agora tem colocado no Senhor. Meu Deus, talvez veio, mas deixou uma situação precária em casa. Meu Deus, eu coloco essa casa, essa vida, essa situação nas tuas mãos, Senhor Jesus. Pai, porque o Senhor não fez até hoje, é porque não havia pedido em nome de Jesus, mas a tua palavra diz, se dois ou mais concordarem, ao final, quando dirão amém, todos nós iremos concordar. Pode fazer a obra, Jesus, na nossa vida, pode fazer a obra na nossa vida, e amanhã, quando acordarmos, semana que vem, o dia que o Senhor fizer, nós saberemos, foi o Senhor Jesus que operou. Esse Jesus não quer apenas fazer o milagre, Ele quer que pessoas o sigam, que pessoas possam viver na presença dEle, só dependa dEle. Faz, Jesus, essa obra, a Deus, neste lugar, vai libertando, Pai, aquele que está preso num vício. Ó Deus, não é só o cigarro que tem prendido, não é só a bebida alcoólica que tem prendido, a internet tem prendido, os jogos têm prendido, as séries têm prendido, tantas coisas têm prendido, a pornografia tem prendido, meu Deus, a idolatria para todo lado tem prendido, meu Deus, mas o Senhor é Deus que liberta. Ali Jesus falou que Ele é aquele que liberta. Ele disse, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Talvez tem pessoas livres aqui, mas deixou pessoas presas em casa, que as cadeias caiam em nome de Jesus, no nome do Todo-Poderoso, que o engano caia, meu Deus, que aquilo que está prendendo, escravizando, caia por terra, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus de liberdade, o Senhor é esse que nos trouxe para o reino de Deus, e é esse mesmo Deus que nós invocamos sobre cada pessoa que precisa se libertar de alguma coisa, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que o Senhor assim encontre, meu Deus, em nome de Jesus, corações aqui cheios de fé, para crer que o Senhor pode operar aqui nessa noite, como o Senhor pode operar lá na casa, lá no colega, no familiar, no amigo que está preso, e precisa que o Senhor o liberte, não de uma prisão ali na
natural, que a gente vê com os olhos, mas a prisão que está ali no mundo espiritual. Nós cremos, Pai, para que se cumpra a palavra do Senhor que disse que o Senhor é esse que veio, Jesus, para libertar todos os cativos, para curar todos os enfermos, para ali salvar aquele que crer em teu nome, para ali colocar em liberdade, para fazer a obra e para levar até aquele que está sem esperança, a esperança de uma vida plena no Senhor Jesus. Esta, Pai, é a nossa oração. E eu peço, Pai, que possamos sair daqui cheios de fé, para a glória e louvor do teu santo nome. E se você concorda com essa oração, diga um amém bem alto. E pode dar um aplauso para o Senhor Jesus, que Ele está ouvindo lá, o aplauso que vai sair agora das suas palmas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Muito obrigado, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.